Bem-vindo. Obrigado. Bom Obrigado, dia. Carol. Bom dia. Prazer tê-lo aqui sempre. Sempre meu. Eu já disse pra vocês que eu adoro quando é segunda-feira que eu começo com essa dupla. Eu acho que todo mundo ganha. A gente fica mais inteligente, a gente fica com um humor melhor, porque você sempre dá dica pra gente ficar melhor. Sem dúvida. Né? E a gente aprende mais. Hoje o assunto é um assunto que a gente quer falar já há algum tempo. Por que eu citei no início do programa que é um assunto atual? Doutor Roberto, me corrija se eu estiver errada. Nós vamos falar hoje de fadiga adrenal. E a gente tem a menor ideia o que é isso. Eu também não sabia o que era isso, até que, conversando com o doutor Roberto, ele disse que é algo que tem aparecido com frequência em consultório, em mulheres jovens e que pode sabotar absolutamente tudo de bom que você está fazendo para a sua vida. Então, meninas, não desgrudem da tela que o assunto é sério. É verdade. Vamos falar sobre isso, Vamos Carol. começar. Por onde iniciamos para a gente entender o que é a fadiga adrenal? Bom, tem encontrado isso em consultório, não só jovens, mas de todas as idades, viu, Todas Carol? as idades, né? Na verdade, assim, a glândula suprarrenal, vamos rodar um videozinho Tá. para entender a influência que o estresse do ambiente causa de modificações dentro do nosso corpo. Vamos lá, ó. Olha lá. Se a gente pegar aqui o cérebro, Carol, o cérebro ele controla algumas glândulas que ficam dentro do nosso corpo. A suprarrenal é uma glândula que fica acima do rim, que a gente chama de suprarrenal ou adrenal. Tá. Essa glândula produz substâncias importantíssimas para controlar várias coisas dentro do nosso corpo. Produz cortisol, produz adrenalina, norepinefrina. E esses hormônios, eles controlam várias ações dentro do corpo, inclusive a reação de luta e fuga. O que significa reação de luta e fuga? Toda vez que a gente tem alguma ameaça no ambiente que a gente está, alguém que vem querer te dar um soco, ou você precisa pagar um boleto bancário, quando você tem um desafio a ser vencido, até procurar o alimento é um desafio. Né? Então, a reação, a princípio, de luta, eu vou correr atrás do meu objetivo ou vou fugir dele, qualquer uma dessas atitudes precisa da produção de alguns hormônios. Certo. Tá? Entre eles adrenalina, cortisol. Então, a reação inicialmente do corpo mediante um desafio é natural, é fisiológico. Tá? Por isso que a gente diz que quando a gente se expõe a algum fator de estresse, seja até no ambiente de trabalho, né, no dia a dia, o corpo primeiro, Carol, se adapta. Ele consegue fazer a gente ter força para superar esse obstáculo. Tá. Então, numa primeira fase, a gente chama de fase de adaptação ao estresse. Se quiser colocar um PowerPoint que a gente fez, mas vai a minha ficar pergunta mais nesse claro. momento é a seguinte. A gente está falando de uma reação fisiológica do nosso corpo, por isso que nós temos essas glândulas para produção hormonal fisiológica. Isso. Certo? O problema ocorre quando elas têm um disparo, elas começam a produzir demais esse hormônio ou quando elas diminuem a produção desses hormônios? Os dois extremos. No início, na fase de adaptação ao estresse, existe o aumento. Por quê? Por exemplo, o cortisol e a adrenalina, a norepinefrina, fazem você ter uma força física maior, faz você ter até a tua pupila fica mais dilatada para você observar melhor o desafio. O cortisol faz você ter, reter um pouco de energia para conseguir gastar na luta. Então o cortisol sobe e começa a influenciar em alguns parâmetros. Esse início, quando dura pouco tempo, tudo bem, a gente tem que ter uma reação para algum desafio ser vencido. O grande problema, Carol, é a continuidade do estresse. É isso que o corpo não está preparado, quando o fator estressor não é resolvido em uma hora, em um dia ou em 2 dias. Fui assaltada, o assalto passou. Estresse agudo. Tenho que pagar uma conta, estou preocupada, paguei. Resolvendo as coisas. Se você resolve o seu desafio, tudo bem. Agora, quando o desafio não é resolvido, e hoje no mundo moderno a gente tem mais desafios comparado ao desafio do homem primitivo. Vamos colocar o PowerPoint na tela então, ó. No mundo primitivo ele só tinha que matar a presa para comer, se alimentar, fugir do frio, ficar na caverna. Não tinha essa competição do mundo moderno, né? Então hoje a fadiga adrenal é uma doença sem dúvida. Acredito que na antiguidade não deveria existir essa exposição tão frequente. Provavelmente a fome também, né, Carol? A fome é um fator estressor. A fome, o frio, o calor excessivo, a ameaça física, o estresse emocional, né? Então são vários níveis de estresse, né? Quando a gente começa a ter uma exposição a um fator estressor, a gente se adapta. O que acontece nessa primeira etapa? Nosso cortisol sobe,
Se você for dosar, ele vai estar alto no teu sangue, ou até na tua saliva, ou até na tua urina. A gente tende a ter uma irritabilidade um pouco maior, porque o cortisol te prepara para uma luta. Então, você começa a ter uma sensação de mais irritabilidade, de um pouco de impaciência. E o cortisol alto aumenta a retenção de água dentro do corpo, porque a gente não pode perder uma guerra ou uma luta por desidratação. Então, o cortisol ele é capaz de fazer você reter mais líquido. E a gente passa a ter uma fome mais excessiva o próprio efeito do cortisol em fazer você querer comer mais, porque você precisa de mais combustível para conseguir vencer essa luta. Sim. E existe uma correlação de cortisol mais alto com queda de 2 hormônios, a melatonina, que passa a fazer você não dormir direito, e da serotonina, que também pode cair. Então é uma bola de neve. E nessa primeira etapa, o que a gente tem que ter de cuidado? A gente vai querer comer mais, principalmente alimentos que contenham triptofano, para estimular a serotonina. Então, a gente tem que ingerir alimentos mais ricos em triptofano, eu vou mostrar aqui qual é o segredo, porque senão você fica mais compulsiva pelo alimento doce, na fase inicial do estresse. O doce, né, os alimentos mais doces, eles estimulam mais a serotonina. Então, é uma reação natural do corpo, querer que você coma mais alimentos que deem essa sensação de prazer para o cérebro, né, e de energia. Doutor Roberto, me responda uma coisa. Se essa pessoa, essa paciente, essa mulher que está assistindo a gente, manda e pergunta, se estiver se identificando com esse caso, só que ela escreve para mim assim, ou diz assim para nós. Carol, mas eu não tenho um fator estressante. Não aconteceu nada. Tá tudo bem. Aí ela vai dosar e o cortisol dela está nas alturas, a irritabilidade ela está com compulsão alimentar por doce, ou seja, ela tem uma fadiga adrenal, mas ela desconhece o fator estressante. O que é isso? Na verdade... Isso é um desequilíbrio hormonal? Nesse início, nem está na fadiga adrenal ainda, Carol. Quando ela está na fase inicial do estresse, ainda está numa fase de adaptação. Ela vai ter mais vontade de comer, ela vai ficar com mais insônia, ela vai ter mais irritabilidade, ela vai reter mais líquido. Porque tudo isso por ação dos hormônios que estão alto. A suprarrenal está produzindo mais hormônios do que deve, é um desequilíbrio inicial. O problema é que o fator estressor, Carol, ele é subjetivo. O estresse pode ser, por exemplo, excesso de atividade física, uma infecção repetitiva é um fator estressor. Então, quem tem infecções crônicas, patologias inflamatórias de artrites, colites, são estressoras para o corpo. Então, nem sempre o estresse é só o psíquico e o emocional. Noites mal dormidas, sono não reparador, você não consegue dormir as horas que teu corpo descansa. Tudo isso são estressores para o corpo humano. Então, às vezes é subjetivo. Alimentos, óbvio. Aí, o que a gente tem que pensar? Você diz o que fazer com a alimentação? Não. Quais alimentos podem ser causadores de estresse sem que a gente saiba? Existe isso? Enfim, a gente pode considerar alimentos inflamatórios? É todo alimento que causa um estresse oxidativo maior, que oxida muito o teu corpo, é um fator estressor para o corpo. O açúcar em excesso, as frituras, os alimentos tostados, a gordura animal em grande quantidade. Mas não existe ainda nenhum estudo que correlacione essa sua pergunta. Vamos ver quais alimentos podem causar um estresse e levar à alteração do cortisol. Isso não? Não, isso ainda não. Tá? Então, o que a gente tem que ter de cuidado, Carol? Então, nessa primeira etapa, estou sob estresse inicial. Estou começando a sentir que eu estou ficando com mais inchaço, eu estou ficando com mais tendência à fome, estou comendo mais compulsivamente, meu sono não está legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou diminuir? Porque senão piora o meu quadro. Nessa fase com cortisol alto, a retenção líquida é maior. O corpo retém água para você se hidratar e não perder a guerra por desidratação. Se eu ingerir mais sódio, eu me lasco. Então, nessa fase inicial, diminuir a ingesta de alimentos ricos em sódio. Embutidos, picles, o sal da mesa diminui, não fica comendo tudo com muito sódio. Margarinas, tem muito sal. Dá uma olhada no rótulo, tem muito sódio, não é legal. Sal de cozinha. Não exagerar na cafeína, porque a cafeína dá uma sensação de que está precisando vencer o estresse. Tem pessoas que usam a cafeína até para dar mais força, mas o seu corpo já está dando cortisol e norepinefrina para isso. Entendi. Se eu ingiro mais cafeína, vou ficar mais irritado e posso ter mais insônia ainda. Então, não é legal de você exagerar na cafeína. Não, nesse açúcar também não, porque o açúcar aumenta os níveis de insulina e a insulina alta tem correlação de alterar níveis de cortisol também, então não é legal. Alimentos com carboidratos refinados, açúcares simples, tem que dar uma segurada. E qual que é a minha defesa? Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Bom, nada que também não possa ser feito através de atitudes. Fazer uma meditação, um yoga, uma atividade que seja prazerosa, lúdica, para você diminuir esse estresse ambiental.
E o cortisol pode ficar melhor, adequado, ficar no nível melhor, quando você faz uma atividade que te traz prazer, uma atividade lúdica, né? Tá. Seja tocar um violão, dançar uma música. Pode ser usado também um chazinho mais calmante. Aí eu trouxe aqui uma xícarazinha representando os chás. Uma camomila, uma erva doce, uma erva cidreira. Mas esse momento, doutor Roberto, é quando a pessoa se identifica com o quadro que a gente está mostrando aqui. Exatamente. Ela, teoricamente, pode ser que ela não tenha dosado e não tenha visto que o cortisol está alto. Não, mas se ela tiver os outros fatores, certamente esse cortisol está alto e ela pode se identificar. Sem dúvida, sentir que está retendo mais líquido, que está ficando mais irritada, que está ficando com mais insônia, que está ficando com mais compulsão pelo alimento. Então, é uma fase de que o corpo está se adaptando ao estresse, mas está dando algumas dicas de que o cortisol dela está ficando muito alto. O cortisol e alguns outros hormônios. Mas principalmente o cortisol, que é um dos principais aí da suprarrenal. Então ela pode, sim, óbvio que se ela for no médico, dosar. E tem algumas interferências, Carol. Mulheres que tomam anticoncepcional aumentam o cortisol. Então tem alguns efeitos, por isso que no sangue a gente dosa, como médico, a gente tem que saber quais os fatores que falseiam o cortisol. Puxa, não tinha a menor ideia. O uso de anticoncepcional, o uso de corticoide, pode alterar os níveis de cortisol. Então tem as exclusões que o médico tem que fazer para saber que aquele cortisol não está sofrendo influência de nenhum fator que não seja o estresse. Porque senão falseia o raciocínio. Mas a gente tem que seguir muito o quadro clínico também, viu, Carol? O exame de laboratório é fundamental. Dá pra gente uma boa direção. Mas a gente tem que jogar com o quadro clínico. Se o paciente queixa, né, de tudo isso no consultório, com um cortisol mais alto, ela está na fase de adaptação ao estresse, ou fase 1, que a gente fala. Seria uma pré-fadiga adrenal. A fadiga adrenal vai ser lá na frente, quando o estresse é repetitivo. E o que eu posso fazer em termos de alimento também, para me ajudar? Eu preciso dar matéria-prima para o meu corpo produzir serotonina, porque o cortisol alto faz a queda da serotonina cair, inclusive da melatonina. Serotonina, quando cai, aumenta a avidez pelo carboidrato. Melatonina, quando cai, meu sono fica ruim. Então eu posso, inclusive, suplementar a melatonina, que agora está autorizado no Brasil. Legal. Trouxe aqui trouxe aqui representando aqui umas cápsulas representando a prescrição, tá? É uma prescrição médica, óbvio. Tem algumas contraindicações da melatonina, mas de um modo geral ela é bem tranquila para regularizar teu sono, se você está dormindo mal. E a gente pode prescrever também passiflora, valeriana. Que são aqueles fitoterápicos. Exatamente. E dar alimentos que contêm o triptofano, para justamente eu não deixar minha serotonina cair tanto. Com mais triptofano na alimentação, eu produzo mais serotonina. Aí eu trouxe exemplos simplesinhos do reino vegetal, a famosa banana, a couve-flor. Que vai estar na nossa culinária, estimula a rocambole low carb já. O abacate também estimula, rico em triptofano. E as oleaginosas, fontes vegetais, oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, avelãs. Esses 4 exemplos são boas fontes de triptofano. Legal. E no reino animal, os ovos são fontes de triptofano. Um iogurte desnatado seria uma boa fonte de triptofano. E os peixes também são boas fontes de triptofano. Então, primeira etapa, evitar sal, evitar cafeína, procurar me acalmar, yoga, meditação. Posso usar um suplemento de melatonina se estiver dormindo mal. Posso usar um suplemento de uma prescrição fitoterápica, um chazinho de camomila e a alimentação ao meu favor. Esse é o primeiro degrau. Eu até brinquei outro dia com a Cláudia, a gente resolvendo aí umas questões pontuais do programa. Falei, vamos respirar. Foi pro break, a gente respirava. Aí ela, Carol, tá me estressando mais respirar. Minha diretora fala pra mim, não, calma, vai dar certo a respiração, concentre e respira. Pra mim, passa. Cada um tem seu método. Com o João, quando tem ali e tá um pouco irritado, um pouco chora, respira e solta. Não sei, tem funcionado, são estratégias, cada um né, tem a vai sua encontrando. Experiência individual de o que me acalma mais. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, que eu tenho uma pergunta para deixar para você. Bora. Olha lá, quem escreveu pra gente, sei que chegaram várias, sempre uma aula. Rosana, obrigada, um beijo. Me identifiquei com todos os sintomas. Complexo vitamínico pode ajudar? Rosana, deixa eu te falar, quando eu conversei com o Dr. Roberto, essa questão até da pauta da fadiga adrenal, foi um pedido meu para que a gente falasse desse assunto, porque o que eu recebo de mensagem de tanta gente descrevendo isso aqui que o Dr. Roberto está contando hoje. Então, assim, além de uma conscientização, é algo que pode ser o seu ponto de partida, né? Verdade, sem dúvida. Polivitamínico sempre é bem-vindo quando bem prescrito, quando necessário, quando eu não tenho uma alimentação balanceada. O polivitamínico, nesse início de fase aguda do estresse, não vai ser tão importante quanto a fase da fadiga adrenal. Aí, Rosana, o polivitamínico pode ser uma boa ajuda, porque na fadiga adrenal, quando o estresse se prolonga por muito tempo, vários nutrientes
passam a ficar baixo no teu sangue. A produção do cortisol, Carol, não é do além. Para a gente produzir o hormônio cortisol, a suprarrenal precisa de vários precursores, que a gente chama de cofatores, que vão formar o cortisol. Tá. Tem hormônios que viram cortisol, pregnenolona, dehidroepiandrosterona, que a gente chama de DHEA. Então, são matérias-primas que a suprarrenal vai pegando o tempo inteiro, porque o cortisol precisa ser produzido em níveis maiores no início. O zinco é utilizado como cofator para a produção do cortisol, a vitamina C, a vitamina B5, as vitaminas do grupo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, mas principalmente a B5, que é o ácido pantotênico, são cofatores na produção do cortisol. No consultório é nítido. Quando eu pego pacientes com níveis baixos de cortisol, que ele já está na fase de fadiga adrenal, que a gente vai falar, a gente dosa o zinco, a vitamina C, às vezes elas vêm em níveis abaixo da média. Então, nesse momento, nós vamos falar, usou tanto que faltou para outros setores. O zinco é usado para o sistema imunológico, para a pele. Aí você fala, eu estou ficando com a imunidade baixa. O cortisol baixo altera a flora intestinal. Você começa a alterar, causar o que a gente chama de desbiose. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Isso mais aquilo é igual ganho de peso? A fadiga adrenal pode ser considerada um fator de ganho de peso? No início, sim, porque você tem mais fome. Na fadiga adrenal, às vezes você está exaurido, você está exausto. O que dificulta é perder você chegou peso. Numa palavra... Para a gente mobilizar nosso tecido adiposo, quando você quer emagrecer, você quer que o corpo consuma a sua gordura, não é? É. Tá, você está lá com a gordurinha lá, o adipócito, esperando para ser usado. Existem hormônios que tem que quebrar a sua gordura para virar energia. Tá? A gente chama isso de lipólise, tá, Carol? Tá. A lipólise só ocorre na presença da norepinefrina, e a norepinefrina está baixa na fadiga adrenal. Vários hormônios da cortisol caem, da suprarrenal caem. O cortisol, a aldosterona e a norepinefrina ficam todas baixas. Sem norepinefrina ou com pouca norepinefrina, eu não consigo fazer lipólise. Não queima a gordura. Mesmo comendo menos, eu falo, não estou emagrecendo, porque não estou ativando a minha lipólise. Isso ocorre muito no overtraining. Quem faz atividade física extenuante, que entra no overtraining, uma hora, a suprarrenal exaure, entra em fadiga adrenal e não perde mais peso. Bom, vocês sentiram, é uma coisa que não acaba mais. Tudo tem ligação e a gente vai esclarecer tudo, porque tem mais perguntinha do público. Olha lá, na tela. Um beijo, Sheila, obrigada. As vitaminas C e E são as primeiras que devem ser repostas em um quadro de fadiga adrenal? A vitamina C, sem dúvida, né? Porque a gente precisa de ácido ascórbico para a produção do cortisol voltar a se estabilizar. Na fadiga adrenal, que é a fase final do estresse, a gente começou só com a fase inicial, a gente precisa dar cofator para a suprarrenal trabalhar. Então, a gente prescreve muitas vezes até precursores do cortisol. A gente prescreve às vezes pregnenolona, DHEA, né? Óbvio, isso é depois de uma avaliação médica adequada. Mas vitamina C está dentro da prescrição. Tá. A vitamina E é importante como antioxidante. Alguns estudos correlacionam uma oxidação do corpo mais intensa, um estresse oxidativo maior, na fase inicial do estresse, com cortisol mais alto. Então, a vitamina E é um antioxidante, ele vai ser bem-vindo, o selênio, mas a vitamina C, sem dúvida. Aliás, nós vamos falar disso já na fase da fadiga adrenal, os alimentos ricos em vitamina C. Vamos colocar o próximo PowerPoint e a minha pergunta é a seguinte, doutor Roberto. Como eu comentei há pouco que eu recebo relatos, muitos relatos, de meninas com um quadro como esse que a gente está citando, a maioria completa com: Carol, não tenho pique. É a fase... Eu estou exausta. Ontem eu postei uma foto que eu tinha corrido e disse, nossa, eu queria ter o seu pique. E aí eu tento interpretar aquilo que estão escrevendo para a gente trazer no programa, para solucionar o problema. É para isso que esse é o meu trabalho. É o que eu tenho que fazer. Então, eu lendo ali, eu digo para vocês, quem me escreveu ontem, Carol, eu queria ter seu pique. Como é que essa história de pique... Quando a gente fala em pique, em cansaço, em falta de ânimo, em falta de força para conseguir fazer uma atividade, seja ela um trabalho, uma atividade profissional, seja ela uma atividade física. A gente está falando das duas coisas. Sem dúvida. É esse quadro que nós vamos falar agora? Exatamente. Aliás, a ausência de doença, eu não estou com nenhuma doença, não quer dizer que você esteja saudável. Verdade. Saúde é acordar bem, disposto, com sensação de que vai à luta e vou vencer, ter boa disposição física, atenção, memória, libido boa, interesse sexual, porque não? Sim, sim. Né? Isso faz também parte entra, da vida. né? Sem dúvida. É você estar se sentindo apta a viver o teu dia da melhor maneira possível, sem cansaço, sem fadiga, né? Isso é que é
que a gente deseja para as pessoas. Na fase final do estresse, que a gente chama de fase 4, né? Tem 4 fases, mas a primeira e a última são as que eu preferi citar aqui, senão ia ficar uma coisa muito chata. A fase de desadaptação ao estresse é quando a suprarrenal não consegue mais dar conta de produzir os seus hormônios. Os hormônios caem. Né? Talvez por uma maneira até do corpo poupar os cofatores que ela usa para outros setores. Porque a suprarrenal passa a roubar vários cofatores nutricionais, zinco, vitamina C, vitamina B5, pregnenolona, dehidroepiandrosterona, para virar cortisol. Isso para outros setores é péssimo. Você passa... Cai a testosterona, cai a testosterona, porque o DHA também é precursor da testosterona. O zinco é para o sistema imunológico, você começa a ter infecções com frequência, imunidade cai. Nossa, então, gente. provavelmente, o corpo humano é obrigado a dar esse stop e falar, olha, exauri. Seguinte, resolva o seu estresse crônico. Porque senão você vai ter problemas graves. O que acontece nessa fase de desadaptação? Aí o corpo não está mais adaptado. Queda dos níveis de cortisol, ele vai ficar baixo, cansaço frequente, é pilha arriada, é bateria arriada, sem dúvida. Aquela sensação de que você nem quer acordar, você quer ficar na cama. Você tem uma sensação de que você vai se arrastando durante o dia, até pegar no tranco. Você vai começar a ter energia a partir do meio da tarde, e porque você vai passar aquela sensação de manhã de que a coisa está ruim. Imunidade cai, até porque o cortisol alto, Carol, altera a produção de um anticorpo chamado imunoglobulina A, ou IgA, que mora lá na mucosa do intestino, que é responsável em não deixar bactérias ruins proliferarem no intestino. Então, até na flora intestinal, o cortisol a princípio alto, depois quando ele cai, ele faz com que alguns anticorpos não sejam produzidos em níveis adequados. Talvez pela queda do zinco também. E aí cai a imunidade. Aí você tem a desbiose que a gente fala. Eu começo a ter uma flora intestinal com bactérias ruins, começo a ter infecções com mais frequência, infecções no corpo, né, como todo, gripes, resfriados, candidias, infecções urinárias, por uma imunidade baixa. E aí vem a vontade de comida mais salgada. Porque nessa fase, olha que interessante, quando o cortisol cai muito, um outro hormônio também cai, chamado aldosterona. Ele também fica abaixo. A aldosterona é responsável em fazer a gente ter manutenção da pressão arterial. A aldosterona, ela retém um pouco do sódio. O sódio, até certo ponto, ele é importante para o corpo humano. O problema é o excesso, né? Um pouquinho a gente tem que ter, senão a gente não teria como controlar a pressão arterial. Existem funções do sódio. E o aldosterona é que controla isso. Então, é muito comum na fadiga adrenal o paciente ter tontura, ter sensação de queda de pressão, levanta, parece que fica tonto. Tá. Dá uma sensação, a pressão vai ficando mais baixa. Nessa fase, eu acho que a defesa do próprio corpo, a gente passa a ter uma avidez mais pelo sal, pelo sódio. Então, se a gente ingerir alimentos mais ricos em sódio, depois a gente mostra quais são. Dá um up. Não sal de cozinha em excesso, mas você tem mais avidez pela comida salgada e não mais pela comida doce. Entendi. Tá? E aí você começa a ter algumas consequências. Vou colocar uma perguntinha, inclusive é de um homem, e até a gente pode esclarecer esse lance. A gente está falando de algo que acontece com homens e mulheres. Perfeito. Talvez um impacto na mulher, doutor Roberto, você pode dizer. Eu acho que quando a gente fala de hormônio e de desequilíbrio hormonal e oscilação hormonal, as mulheres sofrem um pouco mais. Talvez o impacto no corpo feminino seja um pouco maior. E até na cabeça feminina, que a gente já falou aqui de ansiedade, que é uma coisa que parece que caminha com as mulheres. Eu vou colocar essa pergunta dele, que é uma pergunta extremamente importante a respeito de reposição hormonal, que eu sei que é um assunto que você fala muito bem, e já eu faço outra pergunta na tela, olha lá. Um beijo para o Tiago, obrigada. Fiz uma cirurgia para retirada de uma das glândulas, então, da suprarrenal, cujo diagnóstico era adenoma benigno. Quais os cuidados que eu devo ter, então, com reposição hormonal? Que pergunta interessante. Então, a suprarrenal, por algum problema, ela pode ser retirada? Sim, pode ser uma indicação? Sim, só que tem alguns tumores da suprarrenal que tem que ser retirada a suprarrenal. Só que a gente tem duas. Então, retirou uma, a outra está funcionante. Teoricamente está tudo bem. Não, a gente, aliás, a confusão de terminologia, né, de como a gente fala, repor hormônio, Carol, é quando eu não estou produzindo. Tá. A gente repõe o que o corpo não produz. Entendi. O que a gente fala que é diferente e que os médicos ortodoxos têm dificuldade de compreender é modulação hormonal. Modular é evitar que fique em níveis abaixo do que seria o ideal para você, ou um pouco acima do ideal, que é o seu nível ótimo hormonal. Aí a gente chama de modulação. No caso dele, não precisa se preocupar, porque ele manteve uma suprarrenal. Tá. Né? Não tem como retirar as duas. Se retirasse as duas, ele teria que fazer uma reposição de epinefrina, de adrenalina, o que na prática geralmente não ocorre. Se retira uma suprarrenal e a outra dá conta. Cuidados que ele tem que ter na saúde geral. Né? Agora, se ele tiver com cortisol baixo ou não, por uma produção
abaixo do seu nível ótimo, se ele tiver numa fadiga adrenal, ele pode modular, sem problema nenhum. Existem os bioidênticos que a gente fala, que é para poder tentar imitar o que o corpo não está fazendo, né? E homens têm fadiga adrenal, viu, Carol? Tanto quanto mulher. Eu tenho vários pacientes masculinos que chegam com cortisol em 1, em 2, em 0,2. O ideal é ficar entre 10. 0,2? Baixíssimo. E a queixa é sempre a mesma, Carol, estou um caco. E mulheres... Não consigo nem mais fazer amorzinho. E se a medicina não tiver um olhar mais criterioso, Carol, eu acho que da gente entender, não se aceita muito o termo fadiga adrenal no meio acadêmico, tá? No meio acadêmico não se usa o termo fadiga. É legal você contar isso também. Né? Se usa o termo insuficiência da suprarrenal. Só que a insuficiência da suprarrenal, para a medicina ortodoxa, é quando a gente tem uma doença na glândula suprarrenal que impede a produção. E nesse caso? Algumas doenças específicas, tá? Síndrome de Addison, não vou ficar falando nome feio aqui não, mas tem doenças que atacam a suprarrenal e ela ou produz muito ou produz pouco, por uma doença. Mas a gente está falando da influência a gente está falando da influência do ambiente só, do estresse do dia a dia, influenciando numa desadaptação ao estresse, fazendo a suprarrenal produzir uma quantidade insuficiente de cortisol para cumprir as funções metabólicas que ela é importante. Então, é assim. Minha diretora quer que eu deixe uma perguntinha para vocês importante, que a gente vai falar do tratamento, e aí talvez a gente tenha que entrar um pouco no assunto da modulação, mas eu quero deixar uma pergunta minha também. Quando a gente lê esse quadro, que é a segunda fase, então começa com cortisol alto, tudo aquilo que vocês viram. Essa é a última fase. Essa é a última fase, é quando vai tudo pro pé, está sem pixel. Quando a gente lê isso, o que vocês lembram? Vou perguntar... Quando você vê o que você lembra quando você vê que uma pessoa chega com uma queixa dessa, Juju? O que você acha que ela tem? Fala pra mim. O que você acha? Fala uma doença. Um pouquinho além do estresse. Depressão. Eu fui no ponto, doutor Roberto? Pode ser confundido. E aí a pessoa vai num psiquiatra, começa a tomar remédio porque ela está com um quadro como esse, ela é indicação de um quadro de depressão, coisas que a gente já falou aqui. Eu fico até arrepiada, porque deve ter um monte de gente nesse... E eu tenho a vontade, não, gente, vamos sair da casinha para encontrar o problema. De repente você não tem depressão de nada. E o negócio está aqui. Vamos responder, então, a perguntinha do Wallace. Vamos falar de tratamento e depois a gente relaciona com a depressão, porque eu não quero dizer o seguinte, parem de tomar os seus remédios. Não é nada disso. Né? Quando a gente diz, a gente pode ser mal interpretado. Então, não é lógico, isso. Lógico. Se você fez todos esses exames e você não tem nenhum desses hormônios, assim como o Dr. Roberto está explicando, é claro que o seu caso não é a fadiga adrenal. Pode ser que seja uma depressão. Porém, a gente sabe que existem aí algumas medicações que são dadas assim, tão tranquilamente, facilmente, livremente, sem que você tenha feito todos esses exames. Aí depende da habilidade do profissional que te atende, óbvio, né? A medicina está evoluindo um pouco mais agora, acho que é uma revolução de baixo para cima, né, Carol? É o médico interessado em compreender melhor alguns sintomas que não sejam propriamente doenças reais, que sejam por desequilíbrio de algum fator metabólico, hormonal, nutricional, e uma vez corrigidos, aquele sintoma específico desaparece, né? Ou diminui. Agora tem as depressões chamadas orgânicas, por alterações no cérebro mesmo, onde o bom profissional sabe detectar e entra com tratamento específico. Mas sem dúvida, Carol, eu acho que a gente pode fazer muito mais para que as pessoas não cheguem a uma fadiga adrenal ou se estiver em insuficiência da suprarrenal. O que fazer em termos de estímulo para que essa suprarrenal volte a produzir os hormônios, tanto o cortisol, como a aldosterona, como a norepinefrina, em níveis fisiológicos adequados. Então, é um investimento, às vezes, de 1 ano, Carol. Para você pegar um paciente em insuficiência da suprarrenal ou, em termos leigos, fadiga adrenal, e conseguir colocar ele em ordem, isso não vai acontecer em um dia. Porque são várias atitudes que vão ser tomadas. Então, desde resolver o seu problema de estresse crônico. O que é o que me estressa? Então, resolva. Porque senão você vai empurrar a vida com a barriga. É o trabalho que não está legal, é a meta que não consegue bater, então coloque uma meta mais tranquila, né? Se tem infecções com frequência, que é um fator de estresse para o corpo, por que eu estou tendo isso? Né? Se eu tenho uma inflamação, um quadro inflamatório crônico, por quê? Então procurar equacionar os fatores ambientais que estão te levando a ter o estresse contínuo. Sem isso,
Então, meditar, né? Quer dizer, você tem que dar para o teu corpo sensação também de prazer, de descanso, de relaxamento. Cuide do sono. Sem cuidar do sono, dificilmente você vai recuperar de uma fadiga adrenal, porque não dormir bem também é um fator estressor, né? Agora, o que a gente pode fazer em termos reais? Em termos de prescrição e em termos de alimentação. Tá. Na questão prescrição, Carol, daria uma pauta de mais 5 horas. Porque eu teria que explicar por que eu vou prescrever a pregnenolona, por que eu vou prescrever o DHEA, depende da fase da desadaptação ao estresse. Então, não é tão simples eu falar isso para quem está assistindo agora. Perfeito. Mas o que eu posso dizer é que existe, sim, a modulação hormonal para a diminuição do impacto da queda do cortisol. A gente pode tentar colocar esse cortisol em níveis novamente fisiológicos, tá? Isso, aí, gente, de forma segura. Segura, aí depende do profissional que você procura, não vai fazer isso com um profissional leigo, né? Mas a gente pode usar também fitoterápicos, existe a Rhodiola rosai, que é um fitoterápico que ajuda na suprarrenal. A gente chama de adaptógenos. Plantas, né, que carregam substâncias que fazem você se adaptar melhor ao estresse. Então tem a Rhodiola, tem o Panax ginseng, não é nome de remédio, é nome do princípio ativo, tá? Tem o ácido glicirrísico, que é o licorice. Cuidado para quem tem pressão alta, não pode usar o licorice em doses erradas, tá? Mas esse é um ato que o médico precisa ajudar. A gente tem os alimentos a nosso favor também, Carol. Sempre porque tem, nesse a natureza, momento, nesse ponto, o que eu preciso fornecer para o meu corpo? Na fadiga adrenal, a minha pressão está ficando baixa, porque eu estou começando a ter uma queda do sódio e um aumento do potássio dentro do organismo, como fase final aí do estresse adrenal, da fadiga adrenal. Então, eu preciso dar sódio para que, diferente do início que eu falei que tem que evitar sal, tá? Não que você vai pegar sal e socar na comida, Carol, senão a sua pressão vai subir muito. Eu trouxe aqui algumas fontes naturais de sódio. Ai, que legal. Olha que legal. Já viu uma pauta de falar alimentos que contém sódio? Sem ser o sal de cozinha? Sem ser o sal de cozinha, então temos aqui, olha que simples, o espinafre. Aqui eu trouxe o alho poró, mas pode ser o salsão, o aipo, o brócolis. São fontes de sódio. Um corte magro de uma carne vermelha tem sódio. O peixe, um peixe saudável, tem sódio. Então são fontes naturais de sódio. O que mais que eu preciso? Um iogurte também tem sódio, um pouquinho, tá? Eu preciso de alimentos que contêm vitamina C. Porque o ácido ascórbico é um cofator na produção do cortisol. Vamos dar vitamina C. Aí a nossa laranja, o limão. Trouxe a acerola, Carol, porque a gente esquece, mas a acerola tem muito mais vitamina C do que a laranja. E o kiwi, é verdade? Que o também kiwi tem bastante? Tem, mas a acerola é fantástica. E tem uma que chama camu-camu, que a gente não tem aqui, que é na Amazônia, que é riquíssima em vitamina C. É uma das fontes. Dá para suplementar, doutor Roberto? Pode, aí entra. Acho que dá para suplementar, não dá? Existe na forma de extrato. Aqui na região sudeste, porque a frutinha mesmo é só lá na Amazônia, né? Mas vitamina C está aqui, o brócolis também tem vitamina C, além de sódio. A gente precisa de alimentos ricos em vitamina B5, ácido pantotênico, que é mais um outro cofator para a produção do cortisol. Todos esses alimentos aqui praticamente têm o ácido pantotênico, mas ele é muito rico na lentilha, ele é rico nas sementes, tanto eu trouxe aqui de abóbora, mas na semente de girassol. Tem a vitamina B5 no ovo, tem vitamina B5 na carne magra, no peixe, no arroz integral. Isso no tudo, iogurte. Assim, ainda bem, graças a Deus que a natureza está ali, disponível, desta forma, com alimentos. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem isso aqui de forma rica. Mas, doutor Roberto, o que você diria? Eu preciso até fechar com uma perguntinha do público. Para os pacientes, então, que se viram, que se identificaram com todas as suas palavras desde o início, os que já chegaram na fadiga adrenal, talvez até sem saber, mas com as suas palavras estão até imaginando que isso possa acontecer, procure ajuda ontem, né? Sim, não, sem dúvida, porque Carol. O quadro só piora. Sim, sem dúvida. Primeiro que exige uma investigação um pouco mais criteriosa. Não adianta atender em 10 minutos e falar, isso para mim você está fadigado assim mesmo, desculpa, é depressão e já te dá um remédio. Não, calma, vamos avaliar. Até porque tem outras causas, Carol, de fadiga, de cansaço frequente, que não tem nada a ver com exaustão da suprarrenal. Eu posso estar com hipotiroidismo, eu posso estar com uma doença consumptiva sem saber, um câncer inicial, eu posso estar com uma patologia inflamatória em fase aguda, eu posso estar com um quadro infeccioso ainda não diagnosticado. Olha só. Então a gente, como médico, tem um discernimento. Eu sou clínico, Carol, eu jamais saio fazendo alguma coisa em 10 minutos na consulta. Eu peço exames, eu analiso, eu examino, eu faço um contexto, e acho que todo clínico faz isso, não só eu, o mérito é de todo médico que é atento, né? Que faz uma avaliação adequada para
montar um quebra-cabeça, Carol, você precisa de dados de exames, de queixas clínicas, de exame físico, para concluir. Bom, eu tenho apenas uma fadiga adrenal, porque meu cortisol está baixo, não tem nenhuma outra doença associada. Ótimo. Então você está exaurida pelo estresse contínuo. Entendi. E é isso que a gente precisa cuidar. Descobriu, tratamos. Só para fechar aqui, Carol, senão eu deixaria de falar uma das coisas mais importantes. Você trouxe até nessa taça aqui, porque isso aqui merece um pedestal. O que é isso, Isso doutor são Roberto? os alimentos fermentados. Esse é o famoso kombucha, que a Malu aqui tanto faz. A gente tem kombucha. criações e criações de kombucha em casa. Kombucha é um alimento fermentado do chá verde. Os alimentos fermentados, não só o kombucha, mas o kefir também, tá? O chucrute é um alimento fermentado, mas o kombucha e o kefir, eles estimulam o crescimento de bactérias benéficas no intestino, o que contrabalanceia a desbiose. Desbiose é quando o cortisol está baixo, eu não produzo anticorpos que me defendam no intestino, a minha IgA, que é um anticorpo no intestino, cai, e eu começo a ter proliferação de bactérias e fungos que não deveriam estar crescendo nesse ambiente. Entendi. E a IgA secretória, ela defende o ambiente. Fantástico. Os alimentos fermentados aumentam a IgA secretória e a sua imunidade vai ficar show de bola. O que eu faço? Bato palmas. Que delícia começar a semana assim. Muito obrigada, isso aí, doutor Carol. Roberto. As dúvidas que chegaram, gente, doutor Roberto sempre dá um jeitinho de responder. Nosso tempo acabou, estourei tudo que eu podia e que não podia. Ela já estava me dando um recado aqui. Mas foi uma verdadeira aula. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço sempre. Porque era uma vontade pessoal de ter este assunto agora para todo mundo em rede nacional, vai estar depois no nosso canal no YouTube, porque, ai gente, pode ser o ponto de partida para descobrir tanta coisa. Fiquem atentos. Quem quiser saber mais, pode consultar o site bacanérrimo do Dr. Roberto, que é o nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br, ou lá nas redes sociais, @doutor abreviado Roberto Navarro, ele que é nosso nutrólogo e clínico geral, que quinzenalmente às segundas-feiras está aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Contribuindo para melhorar a saúde do país. Eu que agradeço a oportunidade. Não tem preço. Obrigada, Obrigado doutora. a Até você, próxima. Carol.